Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula hoje? Vamos sim. Hoje uma aula importantíssima sobre cinética química e que causa muitas confusões em alguns alunos por aí. Mas agora vai ficar simples. O que é a química? É simples. É isso. E um abraço pra quem? Um salve lá pra galera do Acre, lá pro cantinho do nosso país. Isso, é nóis. Aquele abraço. Fica com nóis. Deus aí. Mas antes de começar o vídeo, já lembre-se de se inscrever no nosso canal. Já lembre-se de deixar o curtir aí para ajudar o nosso canal a se expandir até pro povo dos cantos do país. Isso mesmo. Quem sabe um dia chegar na Venezuela, né? Uhum. Se chegar a internet lá antes. Isso. Vixe, pesado. Vamos começar a aula? Vamos começar a aula. Então vamos lá. Você vai falar primeiro? Vamos falar primeiro. Bate aqui. Bota sim. É nóis. Vamos lá. E aí, meu povo? Seguinte, quando chegar lá no vestibular, vai aparecer para você uma perguntinha para determinar a equação da velocidade. Só que não vai aparecer para você no enunciado se a equação da reação é elementar ou não. E aí vai estar escrito lá assim, ó, reagente A, reagente B, reagente C, com um Azinho, né, que no caso vai ser um número de um coeficiente estequiométrico, Bzinho também e Czinho também produzindo produtos, tá bom? Aí você não sabe, mas vai ter um quadro para você demonstrando experimentalmente as suas velocidades de reação. A dica para você é o seguinte, sempre você vai comparar 1 com 2, ou 2 com 3, ou 3 com 4, ou 1 com 4, ou 1 com 3, tanto faz, tá bom? Você pode pegar qualquer reação, mas é interessante você notar que dois componentes têm que estar constantes, enquanto um outro componente varia. É sempre analisando assim. Vamos comparar 1 com 2. Reação 1 e 2. O componente A, ele está variando de 1 para 2, ele sai de 0,1 para 0,2. O componente B, ele se mantém 0,1 e na equação 2 também 0,1. O componente C fica 0,1 e aqui também 0,1. Opa, B e C se mantiveram constantes, mas A variou. Aí sim, eu olho a variação de A e olho também a velocidade. Essa velocidade aqui era de 1 vezes 10 a menos 5, passou para ser 2 vezes 10 a menos 5. De 1 para 2, houve também um dobramento, né, desse valor. Ou seja, esse valor dobrou, esse aqui também dobrou. Então, qual é o expoente de A? O expoente de A vai ser apenas 1, porque só houve uma dobra dessa reação. Ok? Entendeu por aí? Aí a gente vai olhar um componente B. Qual que é o componente B? Opa! Agora vou olhar de 1 para 3, onde A se manteve constante em 1 para 3, C também se manteve constante de 1 para 3, mas B houve variação, 1 para 2. Aqui dobrou, não foi? Quando dobrou o valor de B do experimento 1 para o experimento 3, a velocidade quadruplicou de 1 para 4. Opa, então foi 4 vezes maior. Quando é 4 vezes maior, esse y tem que estar elevado ao quadrado. Ok? Fica ligado nisso aí, porque quadruplicou a reação. Agora, para analisar C, eu vou olhar aqui da equação 1 para a equação 4. Olha que legal. A se mantém constante, B se mantém constante, mas C houve variação de 0,1 para 0,2. Só que a velocidade se manteve constante. Ou seja, mesmo alterando a concentração de C, do experimento 1 para o experimento 4, não houve alteração da velocidade. Quer dizer que esse componente ele não participa ou ele não faz diferença na variação da velocidade. Ou seja, ele não tem influência na velocidade da reação. Então, o nosso expoente aqui para Z tem que ser 0, para que isso aqui seja igual a 1 e multiplique tudo por 1. Ok? E aí vai ter um gabarito para você com a expressão desta velocidade. É assim que a gente analisa como funciona a expressão da equação da velocidade média de reação.
Enquanto isso, o tio Soneca vai trazer para você um experimento mais prático com relação a isso, ok? Galerinha, vamos provar o que o Pavaneira acabou de falar para você, só que agora matematicamente. Vamos substituir a equação de velocidade com os valores que ele te deu aqui nessa tabelinha. Bom, ele te deu a reação, você não sabe se a reação é elementar ou não, você não sabe qual que é a etapa lenta e você vai justamente determinar qual é a etapa lenta dessa reação. Então eu vou pegar aqui, ó, a velocidade para o primeiro experimento não seria K vezes concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico da etapa lenta, vezes o B elevado ao coeficiente estequiométrico na etapa lenta, vezes o C elevado ao seu coeficiente estequiométrico na etapa lenta. A mesma coisa serve para a velocidade na segunda experiência. Então eu vou comparar a velocidade na primeira experiência pela velocidade na segunda experiência. O K é constante, então eu posso cortar, em cima e embaixo está igual. E se você reparar bem, na primeira e na segunda experiência, a concentração de B e a concentração de C são constantes. Se as duas concentrações são constantes, elas valem a mesma coisa, eu também posso cortar elas aqui na minha equação. Significa que eu fiquei com velocidade da primeira experiência dividido pela velocidade da segunda experiência seria igual a concentração de A na primeira experiência elevada a x dividido pela concentração de A na segunda experiência elevada a x. Aqui, 1 vezes 10 a menos 5, 2 vezes 10 a menos 5, posso cortar esse 10 a menos 5, então sobrou 1 sobre 2, que é igual a 0,1 elevado a x e 0,2 elevado a x. Significa que é 0,1 sobre 0,2 elevado a x. Bom, aqui é necessário você saber um pouco de propriedades de potência, né? De números elevados a algum valor. Bom, 0,1 sobre 0,2 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então ficou 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a x. 1 sobre 2 elevado a quanto vai ser igual a 1 sobre 2? Logicamente, o valor de x vai ser igual a 1. Então, você percebeu que o seu coeficiente estequiométrico para A na etapa lenta da reação é igual a 1. Você descobriu que a ordem de A, que é como ele costume falar, a ordem de A nessa reação, a influência dele na velocidade é 1. Ele está de ordem 1, ele está elevado ao coeficiente 1. Ok? Beleza. Descobri o valor de x comparando a primeira com a segunda experiência. Agora eu vou descobrir o valor de y comparando a primeira com a terceira experiência, porque da primeira para a terceira experiência, você mudou apenas a concentração de B e a velocidade mudou por causa disso. Então vamos comparar a primeira com a terceira? Comparando aqui, ó, velocidade da primeira com a velocidade da terceira, tudo que era constante, você pode cortar. Vai ficar aqui, ó, velocidade da primeira é 1 vezes 10 a menos 5. Velocidade da terceira é 4 vezes 10 a menos 5. Pode cortar o 10 a menos 5, então ficou 1 sobre 4, que é igual a... Lembra que corta o K, nesse caso vai cortar o A, vai sobrar só o B e o C também vai ser cortado. Qual que é a concentração de B na primeira experiência? Na primeira experiência, a concentração de B é 0,1. E na terceira experiência, a concentração de B é 0,2. As duas estão elevadas a Y, então acabou de descobrir que 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 2, que saiu daqui, tudo isso elevado a y. 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 4. 2 elevado a quanto vai ser igual a 4? 2 elevado a 2. Então, você acabou de descobrir que o valor de y é igual a 2. Quando você mudar a concentração de y, a influência desse valor na velocidade vai ser sempre o mesmo fator de mudança de b elevado ao quadrado. Então, pense o seguinte, ó. Se ao invés de dobrar a concentração de b, você tivesse
triplicado a concentração de B. Ao triplicar a concentração de B, a velocidade ia aumentar o triplo ao quadrado. 3 vezes ao quadrado seria igual a 9. Então, sempre que eu mudar a concentração de B, a velocidade vai alterar esse mesmo valor elevado ao quadrado, certo? Aqui a gente dobrou e a velocidade aumentou esse valor elevado ao quadrado, ou seja, o dobro ao quadrado seria lá igual a 4 vezes aquele resultado que a gente tinha no início. Conseguiu entender? É meio complicado a parte matemática, mas preste atenção, ó. Para a última aqui, eu vou comparar a primeira com a quarta experiência. Porque na primeira e na quarta experiência, você muda somente a concentração de C. Olha aqui, a concentração de C é 0,1, passou a 0,2. Só que a velocidade permaneceu constante. Então, V1 sobre V4 é 1 sobre 1. As duas não são iguais? 1 sobre 1. Pode cortar o 10 a menos 5, ficou 1 sobre 1. E isso vai ser igual à concentração de C na primeira experiência, dividido pela concentração de C na quarta experiência. Aqui então ficou, ó, passando daqui para cá, 1 sobre 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a Z. Que número, 2 elevado a que número é igual a 1? 2 elevado a que número vai ser igual a 1. Gente, todo número elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 0, 1. 20 elevado a 0, 1. Então, se eu pego esse 2 e elevo a 0, você vai ter o resultado igual a 1. Significa que Z é igual a 0. Isso significa que Z não participa da etapa lenta dessa reação. Então, a gente chegou na seguinte conclusão. A lei de velocidade para essa reação é velocidade é igual a K vezes concentração de A elevado, o A ficou elevado a 1, que é o valor de X, vezes concentração de B elevado ao quadrado. Isso significa que em relação a A, essa reação é de ordem 1. Em relação a B, essa reação é de ordem 2. Em relação a C, essa reação é de ordem 0. E em relação à reação total, a ordem total seria 3, porque é só você somar os coeficientes aqui, os expoentes na equação. Essa é a expressão de velocidade para essa reação. Significa que a etapa lenta dessa reação tem um A reagindo com 2B. Formando alguma coisa que depois em outras etapas vai entrar o C também nessa reação para finalmente produzir um produto qualquer que seria o nosso produto X. Mas a etapa lenta é um A reagindo com 2B. Conseguiram entender, galera? É um pouquinho complexo, mas não é tão difícil assim. É só você praticar um pouquinho que você vai pegar a manha e não errará nos seus vestibulares. Então, meu povo, é uma aula um pouquinho mais cansativa, né? Ops. Tem alguma coisa que voou por aqui, você viu? Também vi, mas... É alguma coisa do Acre, né? Não deve ser problema de produção. Galera, então essa foi a nossa aula sobre lei de velocidade, determinação da ordem de uma reação. Preste bastante atenção nesses exercícios e pratique. Procure na internet alguns exercícios sobre isso. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ou o quê? Hashtag eu entendi. Deixe aí o hashtag eu entendi. Então falou. Beleza? Hang loose.